Olá, pessoal da EJA. Eu aqui mais uma vez, nessa segunda semana, né, de mais uma revisão. Vamos revisar hoje um assunto que é sujeito e predicado. Tá no livro de vocês aí na página 44, nesse. Tenho certeza que o professor já passou. Se ainda não, né, por algum assunto, porque às vezes ele pegou em outro, sentiu dificuldade e vocês tinham que rever outro, aí não chegou nessa página, mas creio que sim, e aí vocês só vão rever. Se não, vamos ver um pouquinho e quando ele retornar, ele dá continuidade a esse material. Vamos ver agora um vídeo, que vai passar um pouquinho falando uma introdução do que é o sujeito e do que é o predicado. Aí depois vamos retornar e eu vou dar continuidade aqui com o slide. Mas agora o vídeo. E hoje nós vamos aprender os tipos de sujeito. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. O sujeito é formado por substantivo ou pronome, ou por palavra ou expressão substantivada. Tem videoaulas sobre substantivo e sobre pronomes no canal, caso você precise dar uma reforçada ou relembrar. O sujeito é alguém ou algo de quem falamos ou de quem se fala ou comunica uma informação. Vejamos os exemplos. A cadeira de ferro. Vamos identificar se temos substantivo ou pronome nessa frase. Substantivo é o nome dado a tudo que existe, tais como animais, pessoas, objetos, etc. Cadeira é o nome de um objeto, então localizamos um substantivo. O sujeito da nossa oração, então, é a cadeira. E temos ainda o núcleo do sujeito, que é a palavra base, o substantivo propriamente dito, que é cadeira. A cadeira é o sujeito e cadeira é o núcleo do sujeito. Em torno do núcleo do sujeito aparecem as palavras secundárias, podendo ser artigos, adjetivos, locuções adjetivas, entre outras. Se ainda resta dúvida de como identificar o sujeito, faça a pergunta quem ou o que. No primeiro exemplo, podemos perguntar o que é de ferro? A cadeira. Então, identificamos quem é o sujeito. Do que estamos falando? Fernanda tem uma educação fina. Quem é o sujeito? Quem tem uma educação fina? O sujeito é Fernanda, que trata-se de um substantivo próprio. Ele correu a maratona completa. Quem correu a maratona completa? O sujeito é o pronome ele. Lembra que sujeito pode ser substantivo e também pode ser pronome? Ok, então agora vamos aos tipos de sujeitos. O sujeito pode ser simples, quando possui apenas um núcleo. Exemplo, a rosa tem espinho. Quem tem espinho? A rosa, que é o sujeito da oração. O núcleo do sujeito é rosa. Sujeito composto possui mais de um núcleo. Exemplo, Luísa e Joaquim iniciaram o namoro. Quem iniciou o namoro? Luísa e Joaquim. E qual é o núcleo do sujeito? Luísa, Joaquim, que estão ligados pela conjunção aditiva e. O sujeito é expresso quando está explícito na oração. Exemplo, eu viajarei amanhã. Quem viajará amanhã? Eu. Então, o sujeito sou eu. Está expresso, explícito, o sujeito é conhecido. O sujeito oculto ou elíptico é aquele que não está expresso. O sujeito fica implícito na oração, mas ele é determinado porque, pelo contexto, eu posso saber quem é o sujeito. Exemplo, viajarei amanhã. Na oração anterior, nós tínhamos o sujeito explícito sendo anunciado pelo pronome eu. No sujeito oculto, muito embora não se tenha pronome ou substantivo, nós podemos deduzir que o sujeito sou eu, pronome pessoal. Então, embora o sujeito não esteja expresso, eu posso saber de quem se fala. O sujeito é indeterminado quando não se indica o agente da ação verbal. Não se sabe quem praticou a ação. E podemos verificar isso de 3 modos. Quando se usa o verbo na terceira pessoa do plural, exemplo, bateram palmas no portão. Quem bateu palmas? Não sabemos, não vimos. Foi alguém que não podemos identificar. É um sujeito indeterminado. Com o verbo ativo, na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Exemplo, aqui se vive bem. Não podemos determinar
Quem vive bem aqui? É genérico, não se atribui essa ideia a um sujeito específico. E ainda deixando-se o verbo no infinitivo e impessoal. Exemplo, é triste assistir a estas cenas repulsivas. Nesse caso, não está claro para quem é triste assistir às cenas. Está indeterminado e de forma genérica. O sujeito é inexistente quando são constituídos por verbos impessoais, ou seja, que não admitem agentes da ação, como é o caso dos verbos que indicam fenômenos da natureza: amanheceu, anoiteceu, choveu, nevou, etc. Exemplo, trovejou durante a noite. E o sujeito também é inexistente quando o verbo haver é empregado com sentido de existir, acontecer e indica tempo passado. Exemplo, há boas palestras no Congresso. E ainda o sujeito é indeterminado quando os verbos ser, fazer, haver, estar, ir, repassar indicam tempo ou distância. Exemplo, está na hora do intervalo. Agora dê pausa no vídeo, copie o exercício no seu caderno de estudos e resolva relacionando os tipos de sujeitos às orações. E aí está o gabarito, deixa um comentário dizendo como você se saiu. Agora, vou passar para vocês também um slide para continuar a nossa aulinha aí. É esse aqui, para dar continuidade à nossa revisão. O tema dessa semana é esse, a abertura, né? O slide. O tema é esse, sujeito e predicado. Educação de jovens e adultos, segunda aula online de português, modalidade EJA. Sujeito e predicado, nossa abertura aí. Como vocês viram lá a explicação do vídeo, só vamos aí retornar, enfatizar um pouco mais, como eu já disse a vocês, né, uma pequena revisão. Sujeito é o termo sobre o qual recai uma afirmação feita no predicado. Para encontrá-lo, localiza-se o verbo da oração, coloca-se antes do verbo a pergunta quem. Em português, consideradas as exceções, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Se for um substantivo, o sujeito pode ser substituído pelo pronome ele e suas flexões ela, eles ou ela. É aquela pergunta que você faz assim, né? O menino caiu de bicicleta. Quem caiu? O menino. Então, esse quem aí que vem falando aqui do nosso slide é esse da pergunta. Para se descobrir logo quem é o sujeito, você vai perguntar quem caiu, quem comprou, que fez. Então, logo vai se descobrir quem é o sujeito. E todo o restante da frase é o predicado. Caiu de bicicleta, comprou, viajou, geou, nevou. Então, onde nevou? Onde choveu? Em Itabaianinha. Choveu muito aonde? Em Itabaianinha. Então, o quem, o onde, é as perguntas para se saber quem é o sujeito. São dois termos essenciais ou fundamentais da oração, o sujeito e o predicado. Temos exemplos aí. Flávia chegou ao cinema atrasada. Quem chegou no cinema atrasado? Flávia. Morreu pela pátria é glorioso. Pela pátria é glorioso? Quem? Quem morreu. Está oculto aí o sujeito, está oculto. Nós somos da 7ª série. Quem é da 7ª série? Nós, todos nós. Então, os sujeitos estão aqui. Flávia, morreu e nós. Restante da frase, predicado. Sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa. Exemplo, o meio ambiente será respeitado pelo homem. Quem vai ser respeitado? O meio ambiente.
O caminhar faz bem à saúde. O que é que faz bem à saúde? Caminhar. Quem passou creme hidratante na bola? Eles já concluíram a prova de natação. O despertar de Alice era tranquilo. O sujeito pode ser um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada. Como eu já tinha dito ali, né? Vocês sempre vão fazer aquela perguntinha. Quem é? Quem? Para descobrir quem é o sujeito. Aí temos outros exemplos aí, passagens interativas, né? O eleitor confia na honestidade dos políticos. É o que está escrito aqui no quadro, que a professora vai fazer a pergunta ao aluno em respeito a essa frase. Aí ela perguntou: quem é o sujeito da oração? O menino respondeu: pode ser um mané. No caso, está se referindo a quem aqui, né? O eleitor confia na honestidade dos políticos. O sujeito é o eleitor dessa frase. Próximo aqui, outra frase. Na frase, ele tem muitas laranjas. Onde está o sujeito? Na presidência da República, professora. Isso eles estão fazendo referência a laranja ser outro tipo de laranja. Mas aí também ela perguntou onde é que está o sujeito. O sujeito aqui, ele. Agora o nosso desafio. Leia o poema a seguir de Mário Quintana e responda as questões. Ritmo. Na porta, a varredeira varre o cisco. Varre o cisco, varre o cisco. Na pia, a menininha escova os dentes. Escova os dentes, escova os dentes. No arraio, a lavadeira bate roupa. Bate roupa, bate roupa. Até que, enfim, se desenrola toda a corda e o mundo gira. Então, esse é um poema de Mário Quintana. A nossa primeira pergunta aí é: releia as duas últimas estrofes do poema. Letra A. Qual é o sujeito dos verbos desenrolar e gira? B. A palavra corda apresenta vários sentidos. Observe aí que aqui abaixo tem já o significado dela, de corda. É por isso que está dizendo aí que a palavra corda apresenta vários sentidos. Corda, no dicionário, é um fio ou cabo utilizado para amarrar. 2. Outro significado. Fio de tripas ou arame dos instrumentos musicais. E 3. Mecanismo de funcionamento de relógios e brinquedos. Então, aqui a corda tem 3 modos de fio, né, diferente, funcionalidade diferente. O 2. O primeiro é a letra A, que vocês vão responder, dizer qual é o desenrolar do verbo, né? Qual é o sujeito aí do verbo, desenrolar e gira. E no 2, o significado da palavra corda no poema. Esse poema aqui, vocês vão ler de novo e vai dizer qual o significado dessa corda, do nome corda aqui. Qual o significado, o que é que ela está dizendo, o que é que ela está transmitindo, de que tipo, certo? Nossa reflexão dessa semana, nossa mensagenzinha, né? Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Paulo Freire. Até a próxima aula. Fique em casa, se cuide, use máscara e até a nossa próxima revisão. Com fé em Deus. Tchau.